a gente possa trazer aqui conteúdo de verdade para que vocês possam realmente ter valor. Eu acho que tem muito... A ideia do Leadfire Experience é fazer algo que tenha valor, para não ser um evento só de marqueteiro, coisa do tipo. Então, a gente teve muito cuidado em criar uma linha de conteúdo que fosse muito rica. E dentro disso, tá, nessa etapa agora eu fiz um convite, né, para o Eldon, né, que vai fazer uma fala agora para a gente sobre... Acho que é legal falar de novas tecnologias com times de marketing, porque aí eu vou falar para vocês uma situação que eu já vivi várias vezes, tá? Talvez vocês tenham vivido, e é um alerta que eu sempre dou, e sempre que eu conheço o gestor de marketing, o time de marketing da loja, da concessionária, eu falo, cara, a Leadfire, ela não quer concorrer com o marketing, a gente é uma ferramenta a gente está junto, a gente quer melhorar o teu resultado, a gente quer facilitar a tua vida. Eu quero que o time do marketing não se preocupe em ficar anunciando todos os carros, porque a gente vai estar fazendo isso automaticamente. Você tem tempo de fazer outras coisas, porque eu vivi muito isso, né, na época da C7. A gente chegava e tinha o ciúme do gestor do marketing, ou então do analista, da analista, porque chegou esse pessoal, esse produto. Não, a gente não está aqui, até brinco, né, para tirar o emprego de ninguém, né, que nem a IA. Não sou a IA que vai tirar o emprego. Na verdade, eu entendo que existe um trabalho que pode ser feito em conjunto. Quando você tem um time de marketing, uma agência de marketing, um gestor de marketing, você ou você é esse personagem, né? Você atua dessa forma, ou próximo dessa área, ou controla essa área, ou gerencia essa área. É importante você ter um senso de que essas ferramentas, elas, na verdade, são um boost, né? Ela pode turbinar o teu resultado. E se você olhar dessa forma e aproveitar esses dados, a performance é melhor. Então eu queria chamar aqui o Eldon, fundador e CEO da C7 Auto, meu sócio, né, com mais de 15 anos de experiência em performance digital, gestão de equipes e otimização de processos. Né, ele lidera a operação com mídia paga, dados, tecnologia e atendimento, e com foco em eficiência, escala e sempre com decisões orientadas por métricas. Né? A gente hoje, né, na C7, o Eldon vai falar, atende grandes grupos automotivos. A gente alcançou a marca de mais de 25 grupos, né, Eldon, automotivos no Brasil. Eu sempre remeto, né, e tudo começa com a V12 em 2017, depois a gente vem galgando outros grupos e a gente né, o Eldon atua como uma referência na integração de marketing, dados e operação para realmente virar resultado, né, para que isso possa gerar venda. Então a nossa meta, o nosso debate com os clientes, né, sempre venda. Queria chamar aqui o Eldon Cleiton para falar um pouquinho aí. Bem-vindo, cara. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, testando aqui o sistema. Beleza. Vou falar um pouquinho sobre tecnologia e dados para times de marketing. E a ideia aqui não é a gente se aprofundar muito nem no marketês, nem nas questões muito técnicas, vamos dizer assim, a respeito de tagueamento, de traqueamento. É mais uma reflexão mesmo, um bate-papo para a gente trazer clareza para esse assunto, porque até o Carlão ali na saída, ele falou uma frase que eu falei, cara, é exatamente isso que eu penso, dentro disso que eu vou trazer minha palavra. Ele falou, é muita coisa, né? Não foi isso, Carlão, na hora que a gente estava saindo ali? E é isso, gente. É muita coisa. Então, eu acho que nesses momentos de disrupção, a gente até fica meio assim perdido, né? Meio balançado assim, né? Para onde que eu vou, o que que eu faço, o que que eu contrato, o que que eu não contrato, o que que eu, sabe? E talvez agora seja o momento da gente pisar de novo com os dois pés no chão para a partir daí dar os passos que a gente precisa dar no sentido da melhoria, da mudança e tal. Então, assim, ainda mais em momentos conturbados como esse, né? Vem AI, vem chinês, vem tanta coisa, entendeu? É o cliente que saiu do presencial, foi para o digital. Então, assim, eu acho que é por aí que a gente vai conversar um pouco hoje, tá? Bom, hoje nós... Deixa eu ver, é isso mesmo. Hoje a C7 ela atende clientes em 20 estados, nós estamos mais de 300 PDVs. O nosso time está espalhado no Brasil inteiro. A pandemia nos ensinou que o digital é inevitável, né? Até para os times também. Então, a gente sabe que isso
virou algo muito corriqueiro, né? O digital, ele hoje não é mais algo que vai acontecer, já aconteceu e cada vez mais é impossível lidar com isso se não estiver pensando nisso 24 horas por dia. E por que eu falo sobre isso? Porque o marketing mudou, e de novo, né? E aí os budistas ensinam uma coisa que eu acho que é para a vida, independente de religião, que a mudança é a única certeza. E no nosso segmento, na nossa vida, no que a gente está fazendo hoje, eu acho que isso vale mais do que nunca. Não há bola de cristal, não há futurologia suficiente que lida com todas essas questões, né? Até o meu psicólogo perguntou, mas o que está no controle, né, na sua vida? Eu falei, poucas coisas. Eu, muito provavelmente, minimamente me controlando. Porque se a gente for olhar para o lado, o que está no nosso controle, até no nosso profissional, nisso que a gente vive, nesse mundo automotivo, no marketing, a coisa está mudando muito velozmente, entendeu? Então, assim, nós estamos nesse momento de disrupção total mesmo, assim. A gente não sabe para onde vai, a gente não sabe o que vai acontecer de verdade. É isso. Nós estamos tateando e as decisões têm que ser on time, né? É isso. E por que essa imagem, né? É um resumo do que muita gente falou aqui, né? Tá ali o cara sentadinho, mexendo em alguma rede social, alguma coisa, o outro ali, né? E os carros lá e tal, aquela, vamos dizer assim, aquele aspecto de movimento, de feira, de gente entrando e saindo e tal, acabou, né? Eu não sou do segmento automotivo, eu não vim dele, entendeu? Mas eu me lembro disso, que ir à concessionária era um evento familiar, né? Que as pessoas, né, vamos ver o carro e tal, entendeu? E hoje isso não é mais necessário, né? A gente vê aí grandes marcas vendendo já direto no Mercado Livre, como a GWM e tal, entendeu? Então, a gente está vendo isso aqui cada vez mais comum, ou seja, o marketing mudou e a gente tem que tentar entender e internalizar o que essas mudanças estão... O que a gente pode fazer diante delas, já que muda muito rápido e muito velozmente, o que a gente pode fazer diante dela? Eu trouxe essa imagem aqui, alguém sabe que tipo de motor é esse? Alguém tem uma ideia de que tipo de motor é esse? Esse é um elétrico? Não sei, acho que é um elétrico. Dá para saber, assim, de bate-pronto? Não dá para saber, não dá para saber. É igual chutar sexo do filho do primo, né? É homem ou mulher. Sempre alguém vai acertar, 50% de chance, né? Que é a mesma coisa. Mas esse aqui é um carro elétrico. É um Audi, um e-tron. Então, o que tem por baixo disso aí é uma estrutura elétrica. Mas no final, para o consumidor final, para quem está operando, pouco importa. Ele não está nem aí. Ele não quer saber. Porque o que move isso, na verdade, é um monte de tecnologia que todas juntas cumprem uma função, certo? É isso. Então, aqui, por um motor elétrico num e-tron. Mas o antigo também... Ali, ó, o motor... Eu tava até... Quase que eu tirei foto daquele para pôr na apresentação, que o motor é muito parecido com esse AP aqui da Volks, né? Então, ali a gente tem elementos muito simples naquele motor, né? E por que eu estou falando isso relacionado ao tema, né? Marketing dados? É porque, se você for parar para pensar, a gente vem de um marketing, abre aspas, fecha aspas, antigo, de um motor a combustão, certo? Então, você tem elementos que você já conhece, sei lá, o outdoor, e hoje a gente pode até colocar o Google, né, como coisa antiga, porque o Nino falando que estava com o e-commerce aberto em 2011, certo? Então, assim, não é nenhuma novidade, entendeu? Lembrando aqui da C7 que nasceu na era Orkut e que eu fiz reunião com o cliente convencendo ele a abrir página no Facebook porque os gráficos mostravam que o Facebook ia passar o Orkut, entendeu? É isso, então esse mundo do digital já está aqui. Mas a gente tem esse cliente hoje que está dentro do digital, a gente tem uma tonelada de dados, a gente precisa agora mudar o motor. E por que eu coloquei esse paralelo do lado de cá? Porque aqui nós temos... Cadê aqui? Alô, som? Segura.
Opa! Porque aqui de laranja a gente tem um motor híbrido, junto com o motor o elétrico, junto com o motor a combustão. Eu tive que perguntar para o GPT porque eu não sabia diferenciar, porque eu não sou especialista em motor e porra nenhuma. Eu gosto de marketing, entendeu? Mas aí, o que isso se aplica a nós? Não é que a gente tem que destruir tudo que a gente já fez. Não é que a gente tem que jogar na lata do lixo tudo que a gente já sabe ou tudo que a gente construiu. A frase que eu cunhei aqui nesse slide foi o seguinte, que é: o antigo cumpre o seu papel. Você não tem que ficar inventando muita moda não, entendeu? Você não precisa avançar muito no complexo, no novo, se nem o antigo ainda está sendo usado definitivamente, entendeu? O Michael Jordan tem uma frase que ele fala assim, ó: domínio básico, todo o resto é consequência. E no livrinho dele, eu acho que está com o Alfredo, que está lendo lá, o Andrezão, o Aurélio que me indicou o livro. Ele fala que nos momentos mais complexos da carreira dele, tudo que ele treinou de básico foi o que fez diferença na hora de concluir uma ação, de fazer aquela cesta no centésimo de segundo final ali, entendeu? O que eu tenho visto hoje, no marketing em geral e nos sistemas e até em clientes que a gente atende, que o marketing não falha por falta de tecnologia, mas falha por falta de um básico bem feito. Então, se eu fosse dar um conselho para todo mundo que está aqui, ao invés de se atolar naquela foto que o Vitor... Deixa eu ver aqui, peraí. Alô? Deixa eu ver se eu pego outro aqui. Tá, voltou. Naquela foto que o Vitor mostrou, de 7 AIs diferentes, Anthropic, Cloud, Mistral, um monte lá, você vai pesquisar todas elas. Para. Foca no básico. Escolhe coisas básicas e faz ela repetidamente, muitas vezes e muito bem feita. Entendeu? Muito. Esse aqui não vai dar, não. Alô. Opa, agora sim. Então, assim, meu conselho de vida e de quem opera com isso há muito tempo: não inventa muita coisa, não. Escolhe 1, 2, 3, 4 coisas ali e acabou. E faz isso assim até virar um hábito, desculpa o termo, fudido assim. Tipo assim, cara, eu faço isso de core salteado, de olho fechado. É tipo a estrada, o Alfredo sabe disso, é tipo a estrada Goiânia-Brasília. Se a gente fechar o olho, a gente sabe falar o que tem em cada curva dessa porcaria de estrada aqui. De tanto que a gente já passou, de olho fechado a gente sabe. Aqui é o Outlet, está passando o quebra-mola em frente à Heineken. A gente sabe isso, entendeu? Porque é hábito. A gente já passou por essa estrada muitas vezes. E o que eu estou percebendo é uma confusão fenomenal de um monte de coisa, de um monte de AI, de informação, dados, e a gente querendo fazer tudo ao mesmo tempo e não conseguindo fazer nada direito. Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês aqui, antes de avançar no processo. Domínio básico, muito bem feito. Todo o resto é consequência. Não é por falha de sistema ou de outra coisa, é porque o básico não está sendo bem feito. E aí vem talvez a primeira pergunta mais básica de todas. O que é o básico, né? É isso. E aí, essa pergunta ela é difícil de responder, porque eu estava até conversando com a nossa gestora de sucesso do cliente, porque a gente tem interlocução com o gestor de marketing, o analista de marketing de um cliente, com o gerente de loja, com o diretor de marca, com o dono do grupo. O que é o básico, talvez, que cada um desses precisa saber, ou que a gente precisa comunicar com eles, entendeu? Na linguagem deles, da forma deles e tal. Então, é isso. E aí a pergunta que fica para vocês é: o que é o básico desses assuntos, dessas coisas que você deveria estar preocupado antes de querer colocar mais pregas nessa complicação, né? Porque complicação vem da origem com pregas, né? Com várias dobras, entendeu? E aí, eu trouxe o tema auto-engano e consciência, porque eu acho que isso é a base de tudo. Eu coloquei ali um time, né, olhando para os dados e tal. Gente, para.
Às vezes é um monte de gente olhando para um monte de dados que não sabe o que é, não sabe o que gerou, não sabe qual foi a fonte. E os dados estão todos enviesados, ou não tem, sabe, confiança nos dados. E tomando decisão com base naquilo que nem foi avaliado como seguro, entendeu? Eu estou fazendo um MBA em AI e aprendizado de máquina, e lá uma das aulas fala assim, que eu vou usar o termo pejorativo mesmo, tá? Se você tem dados de bosta, você vai ter análises de bosta, de merda, entendeu? Não tem como. Então, não adianta ficar se iludindo com gráficos coloridos numa tela ou num BI, se você por trás não tem segurança de que aqueles dados são verossímeis, que se eles são de verdade, entendeu? Não adianta, não adianta. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é, de onde esses dados vieram? Como esses dados foram gerados? Como? Eu preciso saber. Ah, mas está aqui no gráfico. Não, mas esse gráfico veio desses dados, beleza. Eu posso confiar nesses dados? Como é que você vai ser data-driven se o data é shit, entendeu? Não tem como. Você precisa se preocupar com essa base, entendeu? E aí, ligando ao slide anterior, você tem que pensar em quais dados são básicos o suficiente para valer a pena serem analisados, porque nessa miríade de dados aí, meu parceiro, você vai ficar maluco, entendeu? Com tanta coisa para avaliar. Então, sugiro, converse com os times de tecnologia, conversem com os gestores de software, conversem com os CRMs, conversem com os fornecedores de dados, e escolham dados que você sabe que eles são fiéis, beleza? Com o básico bem feito, você vai ter dados suficientes para poder tomar decisão efetiva. Mas cuidado com isso. E isso aqui pior ainda. Como eu falei, isso aqui eu pus ali no Google Imagens e falei assim, principais ferramentas de marketing. Só pus isso lá. E ele me mandou isso aqui. Ó. É tanta ferramenta, eu pus no GPT. Faça uma lista das principais ferramentas de marketing digital disponíveis. Aí ele pôs, vou te colocar em categorias. Aí ele falou assim, atração de lead, não sei o que, CRM, não sei, uma listona, aí pôs RD Station, aí pôs N8N para automação, aí pôs Maker, pôs não sei o que. Meu irmão, é coisa pra caramba. Por isso que eu acho que está na hora da gente não se auto-enganar, que a gente é capaz de fazer tudo nesse assunto e que a gente tem que ter a consciência do que realmente importa, que dados são factíveis de serem obtidos por fontes confiáveis, para aí sim você plotar isso num BI e falar assim, aqui eu tomo decisão. Por quê? Porque eu confio. Não é de tudo, não. É disso aqui, ó. Isso aqui é importante. Esse aqui. E talvez seja aquele mais simples, entendeu? Que a gente ignora, porque a gente está pensando em calcular o incalculável, entendeu? O que não se vê? Dados, dados e mais dados. A gente não vê. Os dados não são informação. A informação não é conhecimento. O conhecimento não é compreensão. É um físico. Coisa de doido, né? Aí. Nós estamos falando de um mundo agora... detalhe, eu acabei de viver aqui. Eu vi muita gente aqui na sala com smartwatch, certo? Tá gerando trocentos quilos de dado aqui, indo para uma nuvem, entendeu? O que eles vão fazer com isso, eu não sei, entendeu? Para mim, eu tô colhendo, sei lá, meus batimentos cardíacos, né? Você andou 8.000 passos, cumpriu as 3 tarefas do dia. Beleza, é isso, né? Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque, de novo, eu acho que o que está segurando a gente muito nesse espaço de para onde eu vou é isso. Escolha, entendeu? Escolhe a dedo. Pessoal, eu não quero saber disso tudo aí, não. Limpa. O livro do Essencialismo me diz que um dos verbos importantes da vida é o edição. E eu acho que o editor, no filme,
Até no Oscar tem o prêmio para o editor, que é o cara que corta o filme e deixa ele com a essência da história que vai ser contada, certo? Eu acho que a gente, hoje, nesse mundo desse marketing desse jeito, a gente tem que fazer o papel de editor, cara. Porque, tipo assim, desculpa, tá foda. É muita informação. Não sei se tem alguém aqui, mas eu vou falar. Algumas reuniões de montadora, eu não vou citar os nomes, pronto. Resolvi, a hora ele já tá rindo. Meu irmão, é um monte de slide, não sei o que, os grafiquinhos pra cá, lá, lelele. Me dá uma falta de paciência com aquilo, porque eu sei que por trás daquilo os dados, primeiro, não são confiáveis e é um blá 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 desgramado, entendeu? E todo mundo ali tá, por isso que eu coloquei no slide anterior, se auto-enganando de que tá tudo bem e não tá, entendeu? As suas reuniões de time não podem ser assim, os seus gestores não podem passar por cima disso e achar que está tudo bem. Arranca tudo isso, joga essas folhas tudo fora, joga esses slides todos fora, escolhe só os dados que importam e gera números efetivamente que todo mundo vai apreciar, vem falar, caralho, que decisão foda que a gente tomou com base nesse dado aqui, ó. Isso fez sentido. Para a nossa operação é um dado de ouro agora, sacou? É tipo isso. Mas o que eu tenho visto é o contrário, entendeu? É um monte de relatório, um monte de coisa, que no final você tem que marcar outra reunião para continuar discutindo o indiscutível, porque aqueles dados estavam todos errados. Ninguém se preocupou nem com a origem, nem com a fonte deles, nem com a confiabilidade deles. No inglês tem aquele DIKW, foda-se, que é Data, Information, Knowledge e Wisdom. Ou seja, os dados, quando reais, viram informação. Mas até aí, eles acabaram não virando nada. Porque a informação, depois que ela é tratada e interpretada, e aí as AIs ajudam muito bem nisso. De novo, não adianta, o Vitor falou disso, lá na palestra dele. Ele falou assim, a AI vai interpretar os buracos negros. E por que a AI não consegue interpretar os buracos negros? Porque não tem dados sobre os buracos negros. Aí a AI vai fazer o quê? Inventar. Meu amigo, joga qualquer dado na AI que ela vai te dar o que você quer. Ela não vai questionar se o dado está certo. E você vai tomar decisão baseado nesses dados porcaria. Porque a AI vai gerar uma informação que você vai achar que virou conhecimento porque é ela que está interpretando esses dados desse jeito. Mas você não fez a pergunta inicial. Os dados estão corretos, são sérios, são fidedignos, são, entendeu? Confiáveis. Dados que viram informação, informação que vira conhecimento, o conhecimento pode virar decisão. E a decisão bem tomada e acertada, ela pode ser incorporada como processo, como cultura e tal, e acaba virando sabedoria. Então, se a gente percorrer esse caminho da maneira correta, você consegue ter mais sabedoria com base no conhecimento adquirido e na informação que esses dados geraram. Mas isso tudo só se você tiver dados confiáveis. Qual que é o novo papel dos times de marketing? Com base em tudo isso. É menos operacional e mais estratégico. Para tarefas repetitivas, a automação é a chave. Teve um robô que produziu mais de 30 mil BMWs, eu acho que é isso. Saiu semana passada nas redes sociais aí, que ele pegava a peça, não sei o que, aí vinha o elevadorzinho, ele colocava, vinha a próxima. Aí ele pegava, colocava, vinha a próxima. Pegava, colocava. Ele teve menos de 1% de erro. Não dormiu, não reclamou, nem nada. O que está por trás disso? Inteligência artificial automatizando o operacional. Se o nosso time de marketing deixa de cuidar do operacional, ele começa a cuidar mais do estratégico. Nós estamos hoje nesse ponto de virada, gente. E aí a gente vai ter que decidir o que é operacional, que as máquinas, os agentes autônomos fazem melhor que os humanos. A gente vai ter que decidir. Volta lá naquele básico.
Escolhe uma coisa e automatiza, só uma. E verifica, porque a AI é mentirosa, ela mente, entendeu? É sério, ele inventa coisa, o GPT inventa coisa. Falando data que não existe, eu perguntei quando era a data de tal coisa aqui em Brasília, eu sabia que era naquele dia, eu só queria saber a hora, ele falou que não tinha aquele evento em Brasília. É mentiroso. Então assim, automatiza uma coisa, verifica, confere, tudo certo, libera o time do operacional para o estratégico. E assim vai numa sequência. Os humanos não são contra as máquinas. Não é uma briga de, as máquinas vão substituir os humanos. Não, é uma parceria. Só que tem um detalhe, as máquinas são para as respostas. Com dados corretos, as otimizações acontecem e a gente consegue escalar. A Leadify faz isso. A gente tem dados confiáveis. Eu lembro, lá na C7, quando começamos a mexer com dados. Não existia toda essa maluquice que tem hoje. Aí começou a fazer o Google Tag Manager. Aí eu, que era o responsável pela área toda, fui me aprofundar no Google Tag Manager. Aí eu falei para o Alfredo e para o Aurélio, falei assim, isso aqui não é para mim. Não foi? E a gente queria que os analistas fizessem o trabalho do Google Tag Manager. A gente falou assim, isso não vai funcionar. Porque envolve programação, envolve coisa profunda, a coisa se separou. Por isso que eu coloquei naquele outro slide que é o que não se vê. Aí a gente decidiu que na C7 a gente ia separar, ia ter um time transparente, transversal, chamado tecnologia, que vai trabalhar só com dados de marketing e ele se vira. Então, lá os nossos analistas não fazem tagueamento, não mexem com isso, entendeu? Os humanos são para as perguntas. A IA não vai fazer o que a gente faz. Esse questionamento profundo é nosso. E para conteúdo. E quando eu falo conteúdo, já eu vou aprofundar um pouquinho nisso, é aquele que traz autenticidade. Fazer uma coisa, olha que interessante, eu fiquei vendo as palestras do Gattai e do Bené, e aí eu falei, caralho, tem um slide meu que fala só isso ali, que é fazer aquilo que só os humanos podem fazer. A palestra do Bené é isso aí, é só isso, né? O Gattai falou disso também. Não tem AI que substitua a gente, cara, não tem. O nosso bom atendimento, o nosso cuidado, a nossa transparência, a nossa empatia, entendeu? Para o resto tudo, que é repetição, a AI está aí para isso. Mas a gente tem que escolher a dedo esses processos para poder automatizar e garantir que eles vão ser eficientes. Quais são as tendências? Já estou caminhando para o encerramento. Que eu vejo para o marketing automotivo agora para esse ano de 2026. O atendimento, repetindo aí o que o Gattai e o que o Bené falaram, tem que ser 24/7 mesmo, tem que ser integrado ao CRM. Ninguém quer esperar nada não, cara, sério. Negócio daqui, meu SLA de WhatsApp é 5 minutos. Tem que ser 5 segundos, 2 segundos, entendeu? Tem que ser, a Jéssica sabe disso. A galera é ansiosa, meu irmão, tá ligado? A gente olha, eu não sei quantas vezes eu abro o celular, mano. É foda, isso é loucura, entendeu? Mas a gente é assim, a gente se tornou assim. O brasileiro, pior ainda, adotou o WhatsApp, que é uma ferramenta de comunicação assíncrona, como uma ferramenta de comunicação síncrona, entendeu? Não tem como não ser assim. Tem que ser always on. Nem o lead fica sem resposta. Nunca. E não pode ser, eu concordo com o Bené também, o Gattai, não pode ser por bot. Tem que ser conversacional, entendeu? Eu lembro do Andrezão fazendo as primeiras experiências com um cliente nosso, era a Toronto? Covel. Fazendo sotaque, mano, fazendo, sabe, o negócio, ei, tchê, vem aqui para conhecer o carro e tal, não sei o que. Eu falei, caralho, Andrezão. Regionalismo de fala, mano. Eu falei, caraca. E os caras querendo, eu não sei se era dele ou do outro que tava cantando a AI, né? Querendo namorar com a AI. Ai, meu Deus, é isso. Mas, resumindo, tem que conversar e tem que ser na hora. Hiperpersonalização. Também passou por esse palco esse assunto. Eu queria falar o tema, na hora eu falei, eu não vou falar porque está na minha palestra. Mas o que eles estavam falando era isso, a palavra é essa, é hiperpersonalização. É a oferta certa, no momento certo, para o cliente certo. Não é tudo para todo mundo, é aquilo para aquela pessoa. Aquele cara ali,
Ele falou do cara que estava com 4 filhos, que precisava não sei o quê, e que tinha lá a saveira, entendeu? Se tivesse uma câmera com percepção facial, já ia